começou a borbulhar uma palavra no meu coração. E a palavra que eu tenho para você essa noite é o Deus da intervenção. O Deus da intervenção. Aquele que vem e Ele toca e Ele muda a nossa sorte. Ele muda a nossa história. Ele é aquele que intervém. Essa palavra no dicionário, ela tem um significado que eu vou trazer aqui para você. Alguns sinônimos para nos ajudar. E a palavra intervenção é o ato de intervir, de exercer influência em determinada situação, na tentativa de alterar o seu resultado. Interferência. Sabe, Deus é aquele que intervém. Deus é aquele que muda o curso das coisas. Deus é craque, querido, em transformar maldição em bênção. Deus é craque em transformar tragédia em testemunho. Deus é craque, querido, de pegar o nosso sofrimento, muitas vezes, e transformar ele em resposta. Porque com o consolo que somos consolados, também podemos consolar muitos. Sabe, e eu quero começar a ler esse versículo com você de Salmos capítulo 46. Aleluia, você pode dizer, o Deus que intervém. Salmos 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Você pode dizer, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos meios dos mares, ainda que as águas tumultuem e expurgem, e na sua fúria os montes estremeçam. Presta atenção agora. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 11. Aleluia, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Bom, esse texto, ele faz uma menção à cidade de Deus, à Nova Jerusalém. Tem um aspecto escatológico nesse texto, isso é verdade. Mas é verdade também que eu e você somos a habitação hoje, morada hoje do Altíssimo. E quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz que uma fonte nasce dentro de nós, uma fonte a jorrar pela vida eterna. E depois, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós já não temos mais uma fonte, mas um rio de água viva. Rios de águas vivas começam a fluir do nosso interior. E eu quero te dizer, a presença de Deus dentro de mim e de você precisa ser sinônimo de fortaleza, socorro, refúgio, direção e alegria. Ainda que as más notícias cheguem, ainda que decepções aconteçam. Não sei se você já ficou decepcionado com alguma coisa. Na verdade, eu acho que eu tenho certeza que já. Não sei o que tem, às vezes, te decepcionado. Às vezes eu fico olhando, quando, por exemplo, você vê notícias, né, política. Quando você acha que, fala, não, será? De repente você olha e fala, que mundo doido, o povo briga cada coisa, e de repente guerra pipoca para lá, e um negócio é manipulado aqui. Não é verdade? Às vezes você coloca a expectativa, acha que é uma pessoa que vai agir de um jeito, e aí ela te decepciona, age de outra forma. Mas ainda que, não importa o tamanho do
problema que ele venha acontecer do lado de fora. Existe uma presença dentro de você, existe um rio dentro de você, alegrando o seu interior, e nesse rio existe socorro, existe provisão, existe direção. Eu quero dizer para você, querido, essa noite, que você não está sozinho, você não está sem direção, você não está confuso, você tem um Deus que habita dentro de você, Ele é o seu refúgio, ainda que Ele é aquele que intervém. Amém? E é importante a gente estar consciente sobre isso. Porque às vezes também, quando as pessoas não estão vivendo o desafio, porque a vida é assim, não é verdade? Tem um tempo que coisas acontecem, te desafiam, mas tem hora que está tudo numa boa. E aí, as pessoas, muitas vezes, elas têm a tendência de querer correr para Deus como refúgio quando as coisas não estão bem. E Deus é tão misericordioso, querido, que Ele é nosso refúgio quando as coisas não estão bem, isso é fato. Mas é tão melhor você ser guiado e você ver o perigo antes. É tão melhor você estar no meio da pressão e você falar: Deus é aquele que intervém. Aquilo que acontece ao meu redor, pode vir crise, pode vir o que acontecer, Deus é a minha fonte, Ele é a minha provisão, Ele é aquele que me faz prosperar, Ele é aquele que me guia, onde eu coloco as mãos é próspero, é bem sucedido. Enquanto o mundo diz que casamento não dá certo, que família não dá certo, a minha família dá certo, o meu casamento dá certo. Você pode dizer isso? Fala: enquanto o mundo está em crise, eu estou em Cristo. Eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Enquanto o mundo diz que a família está destruída, você pode dizer: a minha família está firme na rocha. A minha família funciona. Ainda que nós temos uma realidade diferente. E nós precisamos estar mais conscientes dela. Mais conscientes do socorro divino. E sabe, a gente só sabe que vai precisar de socorro quando precisa de socorro. Faz sentido para você? É ou não é? Você nunca tem consciência que vai precisar de socorro, até que você precise de socorro. Então é melhor você manter as coisas no lugar. É melhor você estar consciente de Deus hoje, mesmo quando as coisas estão bem. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza quando tudo vai bem. E Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza quando as pressões acontecem. E a nossa comunhão com o Espírito Santo é o que vai fazer toda a diferença nessa história. Eu quero contar para vocês que Juju está com 2 anos e 7, 8 meses agora, minha bebê, Ana Júlia. E em janeiro de 2022, eu estava com 30 semanas de gestação. Então, 7 meses aí, para quem não sabe contar semanas. Né? E, de repente, a gente estava em janeiro, a gente estava na praia, e a gente foi para a praia e eu comecei a sentir alguns sinais de parto. E aí a gente voltou para casa, inclusive naquele dia, a gente voltou para Campina Grande, e eu acordei de madrugada e eu falei: eu estou entrando em trabalho de parto. Eu sabia que era trabalho de parto. Por quê? Porque eu tenho Samuel. Samuel estava com 4 anos. E eu entrei em trabalho de parto do Samuel. Eu tentei ter ele com um parto normal. E eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquela dor radiada na coluna, a contração começando. E eu liguei para a minha médica e eu falei: doutora, eu estou sentindo agora o que eu deveria sentir lá no final. Ela falou assim: Juliana, vá para o hospital.
E eu cheguei no hospital, o médico de plantão me examinou, ele falou, realmente, Juliana, você está entrando em trabalho de parto, você está com 4 centímetros de dilatação. Se você esperasse mais um pouquinho e você entrasse em 5 centímetros de dilatação, não tinha o que fazer, ela ia nascer. Mas porque você reconheceu os sinais, a gente pode intervir. E aí, eles me medicaram, consegui segurar a Juju, ela nasceu ainda num período que é considerado prematura, com 36 semanas, mas é muito diferente de você ter um bebê nascendo de 7 meses, de 30 semanas, e um para entrar no 9º mês, no final do 8º, não é verdade? Então, foi a intervenção divina. Então, querido, o que isso tem a ver com a tua vida? Tem a ver, que eu quero dizer para você, você consegue reconhecer os sinais e se render ao Espírito para que Ele intervenha na sua vida antes do problema ficar grave demais? Você consegue perceber o mover do Espírito e falar assim, Senhor, eu me rendo à tua intervenção. Eu reconheço o que está acontecendo aqui. É interessante que Simeão, ele pôde reconhecer Jesus, e ele teve uma percepção diferente, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E eu quero mostrar isso para você, e a gente vai entender que viver a intervenção divina está diretamente relacionado à nossa comunhão com o Espírito Santo. Você está pronto? Então vem comigo para Lucas, capítulo 2. E a minha pergunta para você é, você pode reconhecer o mover do Espírito? Você pode se expor à intervenção divina essa noite? Lucas 2, 25, o texto diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Marca isso aí, porque faz toda a diferença. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes me despedir em paz. Pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, para ser alvo. Bom, para por aí. Presta atenção comigo. Quantas pessoas estavam ali no templo? O templo era um lugar de oração. O templo era um lugar de sacrifício. O templo era um lugar de consagrar bebês. Quantos bebês será que tinham naquele lugar? Certamente não era só Jesus que chegou naquele dia. A gente está falando de um lugar onde recebia os bebês de todo o povo ali. Essa igreja tem muito bebê lindo, viu, gente? Vocês sabem fazer filho bonito, eu já disse isso de manhã. Mas pensa aqui, ó, só aqui, agorinha, a gente está com 2 bebês. Imagina naquele lugar. Mas Simeão, ele conseguiu perceber a intervenção divina, porque estava conectado com o Espírito. Ele podia ter perdido. Muitos perderam. Muitos perderam e não conseguiram perceber o mover do Espírito naquele dia.
Eu quero saber, você pode perceber o mover do Espírito nesse lugar? Você pode perceber o mover do Espírito nessa igreja. Você pode perceber o mover do Espírito nessa cidade. Você pode perceber que Deus está intervindo na história dessa cidade. Você pode perceber o que está acontecendo aqui, querido. Ele pega, ele olha para Jesus, movido pelo Espírito. E ele consegue reconhecer e dizer: Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram. Será que os seus olhos vão ver também? Ou você vai ouvir dizer depois? Vai depender da sua consciência, da vida de Deus dentro de você, da habitação do Espírito dentro de você. Simeão ainda nem estava na nova aliança, ele tinha um Espírito sobre ele. Nós temos o Espírito sobre, nós temos o Espírito dentro, nós temos a vida de Deus, a comunhão com Deus, perfeita, plena, uma tão grande salvação, que não é só para nos socorrer no dia da tribulação, é para isso também, mas é para uma vida como reflexo daquilo que está dentro de nós. Simeão percebeu, ele reconheceu. Todo mundo estava esperando por aquilo. Mas algo tinha de diferente na vida de Simeão. Algo diferente existe na minha e na sua vida, que é a comunhão com o Espírito Santo. Isso vai fazer a gente ter uma percepção das coisas completamente diferente. Vou contar uma história para você que nosso apóstolo Guto ama muito essa história. Uma mulher, aluna do Rema, já faz um tempinho agora, mas ela é aluna do Rema, e a filha dela sofreu um acidente no trânsito. E foi um acidente muito grave. E a filha dela ficou tetraplégica. Ficou sem mexer nada do pescoço para baixo. Tetraplégica. Foi uma situação devastadora. Aquela mãe, ela estava com o coração quebrado. Foi muito difícil, a filha dela jovem, passar por tudo aquilo. E ela socorreu a filha no hospital, cuidou da filha. E quando a filha recebeu alta, ela levou a filha para casa. Ela foi até a escola e falou: eu quero repor a matéria que eu perdi. E foi justamente Fundamentos da Fé. E ela começou a ouvir a matéria Fundamentos da Fé, e enquanto ela cuidava da filha, enquanto ela cuidava da casa, e ela repondo aquela matéria, ouvindo aquela palavra, ouvindo os ensinamentos, como fé vem, como fé vai, como liberar fé, como viver pela fé, como agradar a Deus pela fé, como ativar o poder de Deus pela fé. E ela ouvindo aquela matéria, e um dia ela viu o pé da menina mexer. Ela pegou aquela moça e levou ao médico. E quando ela levou ao médico, o médico examinou toda aquela moça jovem, e ele falou: mãe, infelizmente, isso é só um reflexo. É só um reflexo do cérebro dela ainda, porque como espasmos, né? Ela não tá sendo algo consciente. É só um reflexo, infelizmente. E aquela mãe, ela poderia ter saído daquele lugar desanimada. Ela poderia ter saído daquele lugar frustrada. Mas ela decidiu falar assim: é um reflexo da palavra. É um reflexo da palavra. Algo está acontecendo. Deus da intervenção está se movendo. O poder da ressurreição está agindo no corpo da minha filha. Algo está acontecendo. E todos os dias ela começou a dizer isso. Existe um reflexo da palavra trabalhando em você. O seu corpo está sendo ressuscitado pelo poder de Deus. E sabe o que aconteceu? Passaram-se alguns dias e aquela moça começou a mexer o braço. Passaram-se outros dias e a moça começou a mexer os pés. E na formatura daquela mãe, a sua filha estava de pé. A palavra funciona, querido.
O Espírito Santo é o poder de Deus que vem trazer vida para nós. Você pode perceber qual é o reflexo que você está vivendo? É um reflexo da circunstância, da frustração, da pressão? Ou é o reflexo da palavra e da vida de Deus que está dentro de você, como socorro, como fortaleza, como alegria, como habitação de Deus que você é? Deus está em você, querido. Existe um poder de ressurreição disponível. Você pode dizer isso, fala, o poder de ressurreição está disponível em mim. Eu quero ler esse texto com você. Vai lá para Romanos. Aleluia. Você está empolgado com a palavra? Oh, glória! Romanos, capítulo 8, versículo 11. O texto diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20, também é mencionado o poder da ressurreição disponível. Ele fala assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Ele está falando, aqui é uma oração, dizendo para que a gente compreenda qual o poder que está em nós. Querido, eu quero orar essa oração por você essa noite, que os seus olhos sejam iluminados, que os nossos olhos sejam iluminados, que nós possamos sair compreendendo essa noite um pouco mais da sobreexcelente grandeza do seu poder que está sobre nós. Não é qualquer poder, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Existe intervenção para mim e para você. Mas nós só poderemos desfrutar disso se nós fizermos como Simeão. A nossa comunhão com o Espírito. Sabe, Deus não está limitando o seu poder para nós. Deus não está limitando a sua comunhão, a comunhão com o seu Espírito para nós. O que nos difere, você fala assim, mas fulano parece que tem mais comunhão com Deus. Talvez ele tenha mesmo, mas não é por causa de Deus, é por causa dele. Hello! Deus não está limitando o poder. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos habita dentro de mim e dentro de você. O rio de Deus, o rio que alegra a cidade de Deus, habita em mim, flui através de mim. Nós precisamos simplesmente decidir essa noite o quanto nós vamos desfrutar disso. Isso vem sobre uma entrega maior, uma rendição maior e uma disciplina maior. Porque a vida com Deus, eu quero dizer isso para você, eu tenho aprendido isso na minha caminhada com Deus, a cada dia eu estou convencida disso. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros rasos, que você dá aquele gás e para e acha que vai dar tudo certo. Porque tudo que fica parado tende a esfriar. Tudo que fica parado tende a estragar. Mas a vida com Deus é muito mais como uma maratona. Ela fala de constância. E eu quero dizer para você essa noite, você vai viver a intervenção de Deus, você vai perceber o Espírito, o mover do Espírito, quando você trabalhar mais constância na sua vida. É melhor você orar todo dia 10 minutos, em outras línguas, do que você orar uma vez por mês, por 2 horas. Tantas vezes as pessoas, no domingo, faz o juramento da academia, e a segunda da academia nunca chega.
Mas às vezes é a promessa de orar mais. A partir de amanhã eu vou orar 1 hora. Ora um dia. Não ora mais. É melhor a constância do que a intensidade. Faz sentido o que eu estou falando para você? Você consegue perceber? Porque a constância vai te colocar numa profundidade, numa intensidade, que só aquele, vamos dizer assim, rompimento inicial de 1 hora, ele não consegue produzir para você. E em Romanos ainda, ele fala sobre isso. Vamos lá, Romanos, no capítulo 8 mesmo, versículo 26, volta lá comigo. Romanos 8, 26. O texto diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, ele é tão conhecido, as pessoas amam ele. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o contexto do texto está dizendo, todas as coisas vão cooperar para você. Quando você tiver comunhão com o Espírito Santo, quando você orar em outras línguas, porque o Espírito te assiste nas suas fraquezas. A assistência divina, a intervenção divina, ela está disponível. Quando? Sempre. Em que nível? No nível do poder da ressurreição. É muito poder disponível. Mas o que vai fazer você acessar isso, perceber isso, se mover na hora certa, se mover para a direção certa, saber quando ir, quando não ir, quando comprar, quando não comprar, saber como corrigir os seus filhos, como saber? O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos assiste. Eu quero dizer isso para você. Essa é uma oração minha com o Espírito Santo. Eu falo isso para ele, falo, Espírito Santo, eu conheço a sua voz. Sabe por quê? Porque é uma promessa. Jesus disse, eu vou enviar o Consolador. Vocês vão ouvir, vocês vão conhecê-lo. O mundo não pode conhecer, mas vocês vão conhecer. Então eu digo ao Espírito Santo, eu conheço a sua voz. Você pode dizer isso, fala, eu conheço a sua voz. Eu conheço a sua voz. Eu te obedeço prontamente. Eu conheço, eu reconheço. Sabe, quando você tem comunhão com alguém, às vezes um olhar, você já sabe o que está falando. Minha mãe, eu falo com ela. Teve uma situação que foi muito engraçada, que eu liguei para ela, conversei, eu falei, você não está concordando. Ela falou, eu não disse nada. Eu falei, mas eu sei que você não está concordando. Ela nem disse, e só o fato de, o jeito dela não dizer, comunhão, intimidade. É possível você interpretar o Espírito nesse nível. Mas para isso, você vai precisar de constância. Pronto. Tem amigos que a gente encontra, você fala, nossa, parece que nunca se separou. Não é verdade? Os pastores lá de Orlando, Diego e Ana, são meus amigos de infância. Gente, como eu amo estar com eles de paixão. Inclusive, Isa me lembra, Ana, me dá mais saudade. Como eu amo estar com eles. A gente fica muito tempo sem se ver. Quando se vê, parece que nunca se separou. Mas, quando a gente tem a oportunidade de estar perto
na rotina, a gente consegue compartilhar detalhes da vida que a gente não compartilha mais por causa da distância. A gente vive, quando se encontra, intensidade. É muito bom? É. Mas eu quero falar para você, é diferente quando você tem um relacionamento de intimidade de todo dia. A pessoa pode desfrutar de experiências junto com você que um bom amigo à distância não desfruta. Faz sentido o que eu estou falando para você? A constância. Eu vou dizer isso mais uma vez para você. É melhor você acordar 10 minutos mais cedo e falar: Senhor, eu quero orar em outras línguas, me render ao teu Espírito essa manhã. E você intensamente orar por 10 minutos. E aí você mas vou fazer isso na hora do almoço também. Beleza. Mas organize a sua agenda e escolha um horário e faça todo dia para você ver como a sua vida vai mudar. Do que você fazer uma promessa de orar 1 ou 2 horas e você fazer isso de vez em quando. E aí você fica muitas vezes sem saber interpretar o Espírito. Sem saber desfrutar desse socorro divino, da intervenção. Sabe, a gente vem falando sobre isso é um tema que Deus trouxe para nós no começo do ano, sobre orar em outras línguas, mergulhar mais profundo no Espírito, ter mais comunhão, intimidade, orar mais em línguas. E a gente começou a desafiar, primeiro, a nós mesmos. Depois, a igreja. E lá em casa, eu decidi lançar o desafio para o Samuel. Samuel tem 7 anos. Ele estava ainda com 6, quando eu fiz o desafio. Eu falei: Samuel, nosso desafio esse ano é mergulhar no Espírito, ter mais intimidade com Ele. E nós vamos orar 2 minutos por dia em outras línguas. Para ele, 2 minutos era um desafio. E como você faz, Juliana? Eu boto o temporizador mesmo, do relógio. Ajoelha. Samuel, nós vamos orar agora, juntos. Ajoelha com ele. Vamos lá, Samuel. Senhor, nós nos rendemos ao teu Espírito. E foi tão interessante, porque nesse processo, um dia eu estava conversando com ele, não estava conversando nada sobre oração, gente. Eu estava só conversando com ele. E o Samuel é uma criança que tem muita energia. O Samuel é o meu mini-me, ele parece muito comigo, ele é ligado no 220. E ele tem muita energia. E ele tinha um desafio, desde pequenininho assim, essa agonia de ficar sentado na cadeira, ficar chacoalhando na cadeira na escola. E esse ano ele está no 1º ano. E era uma coisa que eu pensava a respeito. Eu falava: gente, cada vez mais isso desafia Samuel. Ficar sentado cada vez mais tempo. E a gente conversando, normal, não estava falando nada sobre oração. E ele virou para mim e falou assim: mamãe, você sabia que desde que a gente começou a orar em línguas, tem ficado mais fácil ficar sentado? Ei, você precisa entender que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Às vezes você está lutando com uma coisa de uma forma natural. E eu quero dizer para você, quando você se render mais ao Espírito, você vai ver a intervenção divina, o socorro de Deus chegando para você em uma dimensão totalmente diferente. Existe um socorro. Eu quero que você pense aí, porque sempre dá para melhorar. Talvez você pode pensar: Juliana, eu tenho uma boa comunhão com o Espírito Santo. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para ir mais profundo. Interpretar o coração de Deus. Interpretar
o mover do Espírito. Ver a resposta de Deus para a sua vida. E também ser resposta de Deus para a vida das pessoas. É sobre isso que eu estou falando essa noite. Existe um socorro para chegar para você essa noite. A consciência de ser a habitação de Deus aumentando para você essa noite. A consciência do poder de Deus aumentando para você essa noite. Eu quero te desafiar essa noite, querido. Sabe, escreve no descanso do seu celular. Quando tocar o celular, escreve no espelho, escreve um bilhetinho para você, onde você trabalha. E coloca aí, a vida de Deus está em mim, o poder de ressurreição está em mim, o Espírito Santo está comigo, eu conheço a sua voz, Ele me guia, Ele me socorre, Ele me ajuda. Fale sobre isso. Deixe a sua consciência da habitação do Espírito ser aumentada. E você vai provar muito mais o sobrenatural de Deus. De uma forma simples. Porque as pessoas têm isso também. O irmão Reagan dizia isso. Ele fala, muitas vezes, as pessoas esperando o espetacular, elas perdem o sobrenatural. O povo estava esperando algo espetacular. Eles estavam esperando um grande guerreiro entrar ali para salvar Israel. Foi fora do padrão. Só quem estava conectado com o Espírito pôde entender e dizer, os meus olhos viram salvação. Nem sempre Deus vai se mover de formas tão óbvias. Nem sempre será espetacular, mas eu quero dizer para você, sempre será sobrenatural. Sempre será sobrenatural. E eu vejo no meu espírito pessoas aqui como uns balõezinhos, né? Aguardando direção. Eu queria direção, Senhor. Qual o próximo passo? Eu quero dizer, mergulhe no Espírito e você não vai errar. Você não vai perder tempo. Você não vai se atrasar. Você não vai se enganar. E decisões que talvez pareçam até naturalmente falando não óbvias. Mas você tão convicto com a direção do Espírito, que as pessoas vão olhar e falar assim, como é que você está decidindo isso? Parece que não tem lógica. Mas você sabe porque sabe que é ali que você tem que estar. Você sabe porque sabe que é aquilo que você tem que fazer. E quando você fizer, você vai ver o poder de Deus em manifestação. A graça de Deus, o favor de Deus. Você pode dizer para você mesmo, fala, Ele me assiste nas minhas fraquezas. Qual fraqueza principal é de não saber orar como convém? Quantas vezes a gente não se encontra assim? Fala assim, você já orou tudo que você sabia em português? Você já declarou o versículo? Você agora precisa se render ao poder de Deus. Deixar com que flua o rio. Deixar ser tocado agora pelo sobrenatural. Nem tudo está no alcance da sua mão, querido. Mas tudo está no alcance da mão de Deus. Ele é aquele que intervém. Em 1 Coríntios, e eu vou caminhar aí para a gente orar, mas eu quero ler esse texto ainda com você. 1 Coríntios 14. Aleluia. O que fala em... não citei o versículo, né? 14:4. Vamos lá. O que fala em outra língua,
a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Para só, nesse ponto, o que fala em outra língua, edifica a si mesmo. Hoje a gente vive com a tecnologia e as pessoas elas ficam desesperadas quando o celular fica descarregado. Quando você tem um celular com pouca bateria, você já começa, meu Deus, o documento está no celular, o dinheiro está no celular. A gente nem sabe o número das pessoas mais, porque está no celular. Mas você esse edifica-se, ele fala exatamente sobre isso. É aquele que recarrega as suas baterias. Edifica-se a si mesmo. Você está tão agoniado de ficar sem a bateria espiritual como você fica do seu celular? Você bota teu espírito para carregar todos os dias, orando em outras línguas, porque é isso que o texto está dizendo. O que ora em línguas carrega as suas baterias. Aí tem uma galera vivendo assim, pi, 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 pi. Com a bateria apitando nas últimas, está no vermelho, vai parar a qualquer hora. Mas o socorro de Deus está disponível. Agora depende de você. A intervenção de Deus está disponível. Agora depende de mim, de você. Interpretar o Espírito está disponível. Agora depende de mim e de você. O quanto vamos nos render, o quanto vamos nos dedicar a nos recarregar a essa comunhão. E aí eu digo para você, dá ou não dá para acordar e botar isso para carregar? Dá ou não dá para mudar? Eu disse para você, a gente não fez uma confissão que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Existe um novo nível para ser estabelecido a partir dessa noite. Basta você colocar em prática o que você está ouvindo nessa noite. O Espírito Santo, enquanto eu falo, tem uma pregação pessoal aí, que você já ouviu tanto conselho do Espírito Santo. Como organizar a sua manhã. Como organizar a sua rotina. A sua confissão. É ou não é? Porque Deus é aquele que intervém. Ele é aquele que nos socorre. Ele é aquele que está mais interessado que a gente viva e desfrute de tão grande salvação do que a gente mesmo. Recarrega, querido. Interprete o Espírito e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Primeiro na sua vida e depois através de você. Você pode me ajudar e olhar para o seu irmão e falar assim, recarrega. Vira para o outro lado e fala, recarrega. Mergulha no Espírito. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele nos assiste em nossas fraquezas. E aquele que tem comunhão com o Espírito, que ora em outras línguas, ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem.